Muito bem. A estequiometria é a parte da química que estuda a relação entre as quantidades dos componentes das reações químicas. Então, para introduzir o assunto, imagina que você tem uma reação balanceada que nem essa aqui. Um átomo de magnésio reage com duas moléculas de ácido clorídrico para formar um composto de cloreto de magnésio e uma molécula de H2. Muito bem. Isso para quando eu falar de unidades. Se eu quiser multiplicar os átomos de magnésio por 1.000.000, a gente sabe pela lei ponderal de Proust que tem que multiplicar a quantidade de multiplicar todos por 1.000.000. Então, se um Mg reage com 2Sl formando um MgCl2 e um H2, então 1.000.000 de Mg reage com 2.000.000 de HCl formando 1.000.000 de MgCl2 e 1.000.000 de H2. Só que 1.000.000 é um fator muito pequeno para quando a gente fala de átomos e molécula. Eu tenho que multiplicar todos por 6 vezes 10 a 23 unidades. E aí, quando eu multiplicar por 6 vezes 10 a 23 unidades, eu estarei falando de mol. 6 vezes 10 a 23 mg, mais 12 vezes 10 a 23 HCls, formam 6 vezes 10 a 23 MgCl2 e 6 vezes 10 a 23 H2. Aí sim, multiplicando pela quantidade correspondente a mol, eu posso começar a falar em gramas e posso realizar a relação estequiométrica que sempre é em mol. Se um Mg reage com 2 HCl formando um MgCl2 e um H2, então 1 mol de Mg reage com 2 mol de HCl formando 1 mol de MgCl2 e 1 mol de H2. E por que transformar o balanceamento em relação estequiométrica em mol? Porque mol eu posso transformar em número de átomos, número de moléculas, massa, número de mol. Se o componente for gasoso, que nem o H2, eu ainda posso transformar em volume. 1 mol de Mg são 6 vezes 10 a 23 átomos de Mg. 1 mol de Mg são 24 gramas de Mg. 1 mol de Mg é 1 mol de Mg. 2 mol de HCl são 12 vezes 10 a 23 moléculas de HCl. São 36,5 gramas de HCl. Se a substância for gasosa, que nem o H2, eu ainda posso transformar mol em volume. Você sabe que 1 mol de qualquer gás na CNTP tem 22,4 litros. 1 mol de qualquer gás nas condições ambiente tem 25 litros, 24,7 litros, tem lá, eu não lembro agora de cabeça. Mas 1 mol de componente gasoso eu posso transformar em volume. É só usar PV igual a nRT, ou então falar o volume molar. Muitos exercícios vão falar o volume molar, que é o volume de 1 mol de gás nas condições do exercício. Por isso que a gente transforma o balanceamento em relação estequiométrica em mol. Aqui um exemplo prático. Tem uma relação de neutralização, onde 3HNO3 reage com 1AlOH3 formando 3H2O e 1AlNO3,3, né? Como a relação estequiométrica é em mol e acompanha o balanceamento, a relação perfeita, sem sobrar e nem faltar nada, é assim: 3 mol de HNO3 reage com 1 mol de AlOH3, formando 3 mol de água e 1 mol de AlNO3,3. Essa é a relação perfeita, a relação estequiométrica. Tranquilo. Aí, alguém perguntou assim: quantas moléculas de água são produzidas nessa reação quando 30 gramas de ácido reagem? Bom, qual que vai ser o nosso procedimento? A gente vai colocar a pergunta que fizeram.
quantas moléculas de água a partir de 30 gramas de HNO3? Tá aqui a pergunta, ó. Quantas moléculas de água, o X embaixo da água, a partir de 30 gramas de ácido. 30 gramas a partir de ácido. Depois que a gente coloca a pergunta embaixo dos respectivos mencionados, a gente transforma a relação estequiométrica nas unidades da pergunta. Ou seja, eu vou transformar 3 mol da relação estequiométrica da água em moléculas. Eu vou transformar 3 mol de água em moléculas. E vou transformar 3 mol de HNO3 em gramas. Muito bem. 3 mol de HNO3 eu vou transformar em gramas por causa da pergunta. Ele queria saber quantas moléculas a partir de 30 gramas de HNO3. Então eu vou transformar 3 mol de HNO3 em gramas. 1 mol de HNO3 tem 63 gramas. 3 mol de HNO3 tem 189 gramas. Está transformado. E ficou aqui grama a grama. Aqui. 3 mol de água eu vou transformar em moléculas, porque quando ele mencionou moléculas, quando ele mencionou a água na pergunta, ele estava falando quantas moléculas de água. Então, eu vou transformar 3 mol em moléculas, para ficar igual à pergunta. 1 mol é 6 vezes 10 a 23, 3 mol é 18 vezes 10 a 23. Assim, a gente constrói a regra de 3 para resolver o exercício. Se estequiometricamente 189 gramas de ácido produz 18 vezes 10 a 23 moléculas, 30 gramas de ácido vai produzir quantas moléculas? E aí resolve essa regra de 3 e responde o que foi perguntado. É isso.